Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão presentes aqui na Basílica Histórica e você que reza conosco em sua casa através da rede Aparecida de comunicação, reunidos no santuário para, com Maria, ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra no coração e deixar que esta palavra seja sempre uma bonita mensagem de esperança para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas que convivem conosco e que precisam do testemunho da nossa fé. A palavra de Deus alimenta a fé. A palavra de Deus, quando nos sentimos perdidos, confusos, ela é sempre uma luz que mostra o caminho. Então vamos realmente guardar a palavra no altar do coração, como Maria fez, e que essa palavra cada vez mais possa fortalecer nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Desde a semana passada, nós estamos lendo no livro do Gênesis a bonita história e missão do patriarca Abraão. Aquele homem que contra toda a humana esperança caminhou, movido por uma promessa que Deus fizera a ele. Um homem que acreditou nas promessas do Senhor. E por mais que amigos e familiares dissessem a ele: Abraão, isso não vai dar certo. Você já é um homem em idade avançada, Sara uma mulher em idade avançada, estéril. Como você pode acreditar que a sua descendência será maior do que as estrelas do céu? Mas para a pessoa de fé, os comentários humanos não importam. Aquilo que Deus fala é a verdade que nos move. E Abraão é esse bonito testemunho de um homem que acreditou nas promessas do Senhor. Humanamente, parecia impossível aquilo acontecer. Mas então Abraão se abre para os planos de Deus, que são muito maiores do que os nossos planos. Abraão passa a enxergar a partir do olhar de Deus, que vê muito mais além daquilo que os nossos olhos veem. Abraão passa a acreditar no amor de Deus, que é muito maior do que o amor que às vezes o nosso coração carrega. Então, movido por uma esperança, Abraão caminha, sabendo que o Deus da aliança sempre estaria ao seu lado. E a figura de Abraão é tão importante para a história do povo de Deus, que as três grandes religiões monoteístas o têm como pai na fé: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para todas essas três religiões monoteístas, Abraão é a bonita referência do homem da fé, o homem que acredita na palavra, o homem que se dispõe a caminhar com Deus. O texto de hoje vai trazer aquela cena quando Abraão, antes de ter Isaque com Sara, sua esposa, havia coabitado com a sua escrava Agar. Sara tinha permitido isso. Ele não traiu Sara. Sara, na dificuldade de gerar, permitiu que Abraão tivesse um filho com a escrava. E vai nascer Ismael. Mas logo que Ismael nasce, Sara fica grávida. E com o passar do tempo, as crianças foram crescendo. Eram amigos, eram irmãos. Mas de repente Sara, que talvez precisasse acreditar um pouco mais nas promessas de Deus, como Abraão acreditava, ela começa a perceber uma dificuldade, dizendo: se Ismael continuar no meio de nós, lá na frente, é ele que vai reivindicar o direito de suceder ao seu pai Abraão, é o filho mais velho. Então, ela chega para Abraão e pede que Abraão mande tanto a escrava Agar como seu filho Ismael embora. E Abraão faz isso, porque ele também entende que o filho da promessa é Isaque. É ele que dará continuidade à sua descendência tão numerosa que Deus a ele prometera. E Agar pega Ismael e sai caminhando pelo deserto. Mas então nos vem uma bonita resposta do amor de Deus. Deus jamais abandona a vida. Não importa a que povo, a que cultura, a que tradição religiosa as pessoas pertencem, elas jamais serão abandonadas por Deus. É nós que às vezes esquecemos daquilo que Deus nos prometeu, mas Deus jamais se esquece da sua bonita aliança de amor que fez conosco. Eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. A leitura disse, quando por uma extrema sede, a mãe
percebeu que não havia mais esperança para a vida. Então ela prefere deixar o filho longe dos seus olhos para não sofrer. Mas Deus intervém e mostra àquela mãe uma fonte de água. É o Deus da vida, cuidando da vida e nos ensinando a superar qualquer preconceito, qualquer dificuldade e entender que toda vida tem um valor sagrado. Toda vida merece ser cuidada, toda vida merece o pão de cada dia, toda vida merece ser vivida com dignidade, respeito e amor. É Deus nos ensinando a cuidar de toda vida, a superar preconceitos, a abandonar discursos que às vezes julgam, condenam e excluem, e a fazer do amor a bonita marca que queremos deixar na vida de todas as pessoas. E é desta duas linhagens, de Isaac e de Ismael, que nasce o povo judaico, o povo israelense e o povo islâmico. Eles têm em Ismael uma grande referência de Deus presente no seu povo, os islâmicos. Vamos para o Evangelho. Jesus, em sua missão, sempre se moveu de compaixão pelo ser humano tocado em sua dor. Seja a dor na carne, as feridas, seja a dor na alma, o sofrimento, a angústia, o medo e a solidão. Como é bonito ver o Cristo missionário, com coragem, movido pelo amor que vem do coração do Pai, caminhar ao encontro das realidades mais difíceis que naquela época existiam. O texto de hoje vai dizer que Jesus estava passando por um território pagão, a região dos Gadarenos. E lá haviam 2 homens que sofriam. Se eu não tenho a capacidade de enxergar o outro com amor, eu posso assumir uma primeira atitude. Estão possuídos pelo demônio, que fiquem com o demônio, que o demônio dê um jeito neles. Não é assim quando pessoas difíceis cruzam o nosso caminho? A gente fala, vou deixar para lá, cansei, desisto, não vou fazer mais nada, parece que tudo aquilo que eu ofereço, a pessoa não muda. Mas quando olhamos para os gestos de Jesus, a gente aprende uma importante lição, uma sagrada lição. Quem ama, não desiste jamais. Quem ama, não abandona. Quem ama, luta até o fim para libertar a vida do outro que sofre, seja de um vício, de um comportamento desregrado, seja até mesmo de atos de palavras e gestos de violência. Quem ama, não desiste. Quem ama, não abandona. Então Jesus não passa indiferente àqueles homens possuídos pelo mal. Quanto sofrimento na vida daqueles 2. Quanta dor, quanta exclusão, quanto preconceito e quanta condenação. Já não bastavam estar sob a influência do mal, ainda o olhar das pessoas também era um olhar de maldade, que excluía, um olhar de abandono. Muito pior do que aquilo que machuca a nossa carne, é quando sentimos na alma o olhar de indiferença das pessoas. Quando achamos que nenhum coração nos ama mais, daí sim a vida perde o significado. Mas enquanto houver um coração que nos ama, um coração que nos acolhe, um coração que cuida de nós, um coração que acredita em nós, sempre haverá esperança para recuperarmos a nossa humanidade sagrada. O amor é esse bonito caminho, para que ninguém desista, sempre há esperança para a vida. O amor nos faz cantar esta verdade, sempre há esperança para a vida. E é bonito como Jesus se compromete com a vida daqueles homens. Jesus leva uma palavra, um amor que os liberta daquela escravidão. Estarem possuídos pelo demônio era estarem escravos. Eles já não eram mais donos das suas escolhas, já não eram mais homens livres, eram escravos. Mas então Cristo, com o seu poder, eu vim para que todos tenham vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Cristo. É o amor dele que traz a libertação para todas as cadeias e correntes que nos amarram, aquilo que nos aprisiona, aquilo que diminui a nossa vida, aquilo que rouba os nossos sonhos, aquilo que tira a nossa paz. Cristo é o amor, a verdade, que nos liberta de tudo isso. Basta acolher sua palavra e permitir que o bem ganhe dentro de nós, que o amor se faça a força maior e que a gente deixe a sua palavra dirigir os nossos passos. Então a gente sai da escuridão que escravizava e vamos para a luz da liberdade de sermos filhos e filhas de Deus. Cristo ressuscitado é luz, é vida, é libertação, é amor capaz de salvar a todos. E olha que interessante, Jesus realizou um grande bem,
na vida daqueles homens que sofriam. Todos daquela comunidade já tinham desistido deles. Deixaram lá para morrer. Quantas pessoas hoje também são deixadas para morrer? Quantas pessoas são abandonadas, à mercê da fome, do frio? Quantas pessoas são jogadas na rua e se tornaram invisíveis aos nossos olhos? Que a gente passa e finge não ver que tem uma senhorinha de 80 anos empurrando um carrinho cheio de papelão. No final do dia ela vai vender aquele papelão, não dá R$7. É o que ela compra o pão, talvez um pedacinho de mortadela, para saciar a fome de um dia inteiro. Então tem muita gente largada para morrer, esquecida e abandonada. O demônio da injustiça, é o demônio da desigualdade, o demônio da indiferença, o demônio da falta de compaixão, o demônio da falta de caridade. Isso também escraviza, isso traz dor, isso desfigura, isso machuca muita gente. Mas o Cristo agora está em nós, com sua palavra e com sua luz. E Ele espera que o nosso amor possa transfigurar aqueles que foram na vida desfigurados pelo sofrimento. Então vamos continuar os bonitos gestos de amor do Cristo? Vamos atrás dessas pessoas que o mundo esqueceu e abandonou, mas que o Cristo mostra que são elas os primeiros destinatários do nosso amor, para que a gente seja, diante de toda a vida, tocada pelas mais variadas realidades de sofrimento, que a gente seja o amor que leva esperança. Nenhuma vida pode ser esquecida, nenhuma vida pode ser abandonada. Toda vida merece e precisa ser amada. É assim que nós vamos cantar para o mundo que somos filhos e filhas de Deus, porque o amor nos ensinou a tratar a todos como irmãos e irmãs. Que a Mãe Aparecida interceda por nós. Que ela nos coloque sempre neste bonito caminho da compaixão, que nos leva a nos aproximarmos das pessoas tocadas pela dor. E que, sabendo que o amor do Cristo está em nós, que o nosso amor também seja libertação para toda a vida. Amém?